Entrevista. O ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre tumor ósseo. O tumor ósseo é um tipo de câncer que acomete ossos de homens e mulheres, especialmente ossos longos, coluna e bacia. Apesar de dificilmente levar à morte, a doença, se não tratada a tempo, pode causar sérias consequências e gerar muita dor no paciente. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Lúcio, seja bem-vindo novamente. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom, Lúcio, esse assunto bastante interessante. O que seria o tumor ósseo? Então, Sandro, são células que vão se desenvolver de maneira inadequada no tecido ósseo ou na medula óssea, né? Inclusive, eu achei muito interessante e veio bem a calhar esse assunto, porque a gente vem saindo do Outubro Rosa e do Novembro Azul. O que seria isso, né? Seriam essas campanhas que o governo lançou para prevenção do câncer de mama e o câncer de próstata no homem, né? Por que eu estou falando isso? Porque o tumor ósseo mais comum que a gente vê é o metastático, não é o primário do osso. Então, o tumor ele vem de outra localização e se instala no osso por via sanguínea, geralmente, ou por via linfática, né? Então, o que acontece? As células saem lá da próstata, que está com câncer, e se instala no osso. Aí vai desenvolver o câncer de próstata no osso, entendeu? E isso é importante as pessoas estar sabendo. Por quê? Porque a prevenção é o melhor remédio, né? Então essas campanhas a gente tem que dar atenção e tem que estar sempre falando para a população, né, que a prevenção através de exames seria o melhor remédio. Exato, e a prevenção ela se dá principalmente a partir da transmissão de um conhecimento, não é, Lúcio? Sem dúvida, né? Eu acho que tem que partir de cada um ter a responsabilidade de ir atrás, de procurar um serviço de saúde para estar se prevenindo, né, de todas as doenças, inclusive do câncer, né, que no caso, o diagnóstico precoce seria essencial para a cura do câncer, né? A gente sabe que um diagnóstico feito precocemente, a chance de cura aumenta significativamente. Certo. Lúcio, uma questão que me surgiu aqui rapidinho, mas eu acho que não tem nada a ver. O tumor ósseo não tem relação nenhuma com o câncer da próstata e nem com o câncer de mama, não é? Não, então, o que acontece? Como eu falei aqui, o tumor ósseo que a gente mais vê é o metastático. O que é tumor metastático? É o tumor que saiu de outro órgão e que foi para o osso, não só para o osso. Ele pode ir de origem na próstata, por exemplo, de para o pulmão. E é muito comum esses tumores de mama e de próstata, a metástase para os ossos. Então, às vezes, chega paciente para o ortopedista já com tumor metastático nos ossos. Entendeu? Então, o tumor ósseo mais comum que a gente vê é o metastático, vem de outro órgão para o osso. Sim, mas, por exemplo, do osso, ele pode ir para a mama? Ele pode dar metástase, entendeu? Mas o tumor ósseo primário, ele é menos comum que o metastático, entendeu? Certo. Mas o tumor, por exemplo, primário do osso, vamos dizer, um osteosarcoma, um mieloma, ele pode sair do osso e ir para outro órgão, que é a metástase, né, também. Doutor, o tumor ósseo, geralmente ele surge com a pessoa que tem uma lesão e que ela não trata, pode virar um tumor, ou esse tumor ele surge de diversas maneiras, inclusive a pessoa que tem uma falta de cálcio muito grande e problemas de cair muito, de quebraduras assim fáceis. Como que ocorre esse tumor na maioria das vezes? Olha, o tumor ósseo primário, vamos falar aqui, ele geralmente não tem um porquê ocorrer, a gente não sabe a origem certa do porquê que ele está ocorrendo. Não tem a ver com quedas, não tem a ver com trauma, é uma alteração das células ósseas, né, alterações morfológicas, da função celular, onde ela se reproduz de maneira desordenada,
Ou seja, fica se multiplicando. Se multiplicando. Muitas vezes o próprio tumor come o tecido ósseo normal, que são as lesões osteolíticas, né? Vai comendo o tecido ósseo, ou o tumor pode formar osso, né? Então tem essas duas diferenças. Cada tumor tem uma característica, mas não tem relação com quedas, né? Isso não tem muito a ver com cálcio. Não tem relação entre tumor ósseo e ingestão de cálcio, tá? Uma outra coisa também, o tumor ele pode ocorrer de lesões também, pode acontecer de lesões, porque eu conheci uma pessoa que jogando bola, ela teve uma fratura muito grave numa parte do braço, pode acontecer desse tumor ter sido tratado muito tardio e ter que amputar a parte do corpo? Não, é assim, ó, quando existe um tumor ósseo, vamos falar, aquele segmento ósseo que ele está, naquela localização, o osso se torna mais frágil, né? Então, às vezes a pessoa com num trauma banal, né, com um trauma pequeno, ele provoca uma fratura. Então, os tumores, a gente classifica eles em tumores formadores de osso, né? Os tumores que consomem osso, os tumores de origem óssea, os tumores de origem da medula óssea e as lesões pseudotumorais. Então, o que é isso? Isso é uma classificação que a gente tem para poder dar para poder triar o paciente, para poder orientar e para poder tratar. Então, por exemplo, o que a gente tem, por exemplo, os tumores de origem óssea. Osteoma osteoide, osteoblastoma e o osteosarcoma. Dentre eles, o maligno desses que eu falei é o osteosarcoma, muito comum na infância, né? Maligno comum na infância? Na infância. Incrível. O osteosarcoma você não vê em adulto, né? É mais em criança. Tumores de origem da medula óssea. Mieloma múltiplo, que é o tumor ósseo primário mais comum que você vê em adulto acima dos 50 anos. O tumor de Ewing, tá? E a leucemia. O tumor de Ewing também maligno, também maligno e de mais comum na infância, né? Tem os tumores de origem das células da cartilagem, né, que são os condromas, os osteocondromas, o condroblastoma e o condrosarcoma. Dentre esses também o maligno é o condrosarcoma, também mais comum na criança e no adolescente mais jovem. Um tumor que é assim, um dos mais comuns que a gente vê, que é o benigno, que é o osteosarcoma. São aquelas espículas ósseas que muitas vezes aparecem na região do joelho. Ele não é maligno. A única coisa que ele causa no paciente é um desconforto, porque ele causa atrito nessa região onde há movimento do joelho. É mais comum no joelho, né? Então ali passa muitos tendões, então a pessoa começa a movimentar demais, começa a ter atrito, palpa, tem um carocinho. Aquilo é o osteocondroma, que é um tumor benigno, que ele tem que ser retirado porque ele começa a dar incômodo no paciente para fazer os movimentos. Mas ele é benigno. É muito comum, assim, mais comum que os outros, né, que os malignos, inclusive. Só que ele não causa não vai levar o paciente a óbito, não vai levar o paciente a amputação, mas ele incomoda na hora de fazer os movimentos. E esses são os sintomas? De repente a pessoa perceber essa limitação de movimento? Ele vai sentir uma dor, um incômodo na hora de fazer o movimento, e ele vai sentir um carocinho ali na região do joelho, que este é o osteocondroma. Dentre outras lesões, né, tem a osteocondromatose, que é mais comum na mão. Então tem várias características, né? Cada um desses que eu falei, ele tem as suas características peculiares, tá certo? E tem as lesões pseudotumorais, né, que são os cistos ósseos, cisto ósseo aneurismático, que ele é na verdade, assim, é um conteúdo geralmente líquido, é uma bolinha, um cisto mesmo, de conteúdo líquido que tem dentro do osso, que torna o osso mais frágil. Então, às vezes, a Carol perguntou,
sobre, às vezes a pessoa tem um trauma, uma queda não muito importante, mas tem uma fratura num osso que já tinha um cisto. Por quê? Aquela região do osso estava mais frágil e sofreu uma fratura porque esse cisto deixou essa região mais frágil. A cortical óssea, que é o que sustenta o osso ali, estava mais fina, mais frágil. Então, engraçado isso, porque a gente está acostumado a falar em osso frágil e imediatamente remeter à osteoporose, não é? Então existem outros fatores que também geram esse tipo de situação. A osteoporose, na verdade, ele é uma doença do esqueleto, de todo o esqueleto. Todo o esqueleto está poroso. Então, todo o esqueleto está suscetível a fraturas. Agora, quando você tem um cisto, por exemplo, dentro do osso, é aquele segmento que está mais frágil. É localizado. Geralmente, o diagnóstico é feito assim, ó, o paciente vai fazer um raio-x do ombro, porque está com uma dorzinha no ombro, uma dor lá, e o ortopedista pede, ele enxerga lá um cisto ósseo. Se ele for muito grande, ele não está causando nada no paciente naquele momento, e não vai causar problema assim de levar a amputação, nem a óbito. E nem vai dar metástase, porque ele é uma lesão pseudotumoral. Mas o que acontece? Se ele for muito grande, há o risco de fratura. Então ele tem que ser tratado. Geralmente, cirurgicamente. Você tem que abrir uma janelinha no osso, tirar o conteúdo dele que tem lá dentro, muitas vezes colocar enxerto ósseo lá dentro para que o osso fique forte, para que não quebre. Eu não sirvo para ser médico não, viu, Carol? Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse não, Carol. Costuma. Pode falar, Carol. Doutor, geralmente a pessoa com tumor benigno, ela precisa fazer a cirurgia dependendo do caso. E outra pergunta também, se essa pessoa tira esse tumor maligno, no caso que precisou ser retirado, ele pode voltar daí uns anos ou isso é relativo? Vamos lá para a primeira pergunta. No tumor benigno, o interessante é você retirá-lo. Alguns tumores, eles são benignos, mas eles estão perto de articulações, atrapalhando os movimentos. Há o risco das fraturas, né, que eu acabei de falar. E então, na maioria das vezes, eles têm que ser retirados sim, né? A não ser que seja uma característica que ele seja muito pequeno, que não ofereça risco de nenhum problema maior para o paciente. Tem que ver se o osso acometido é em membro inferior ou superior. Por quê? O membro inferior é uma região de carga. Então ele transporta o seu corpo, né? Exatamente. O membro superior já nem tanto, né? Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas na maioria das vezes o interessante é retirá-lo, sim. E, obviamente, fazer uma biópsia e confirmar se realmente é um tumor benigno ou maligno. Quanto ao tumor maligno, o que acontece? O tratamento parte a partir de um estadiamento. Então você viu uma imagem numa radiografia, aquela imagem tem certas características de malignidade ou não. Principalmente se você tiver umas certas características de malignidade, você tem que fazer o diagnóstico. Primeiramente, ver que tipo de câncer que é. Se é maligno, se é benigno e qual o tipo que é. Se é osteosarcoma, se é tumor de Ewing e etc. Depois você tem que saber se o tumor está apenas localizado no osso ou se ele está invadindo o que envolve o osso e algum órgão que ele pode dar uma metástase. Pulmão, rins, né, bexiga. Tá? Então tem que fazer um estadiamento. Isso através de exames. Um mapeamento, exatamente. Faz um scan, né? Faz um PET scan ou uma cintilografia. Que a gente pede, tomografia de tórax, etc. E exame de sangue também. Então primeiro faz o diagnóstico, vê se tem metástase. E a partir disso, um tratamento. O tumor maligno, geralmente, ele chega já com uma certa dimensão, né? Um tamanho razoável. Então você tem que geralmente fazer radioterapia, quimioterapia, diminuir o tumor, para depois pensar numa cirurgia, ver o quanto que ele respondeu a esse tratamento quimioterápico e radioterápico, para depois ver o que vai fazer. Se vai tirar, muitas vezes tem que ser mais radical ainda, né? Por exemplo, uma amputação.
Interessante. Nós estamos conversando com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele está aqui falando aí sobre essa doença óssea, não é? Tumor ósseo, um tipo de câncer que realmente traz muitas preocupações, mas que nesse caso dificilmente leva à morte. Mesmo o maligno dificilmente pode levar à morte, não é, doutor? Olha, não é bem assim, Sandro. O tumor maligno ósseo, muitas vezes ele é bem agressivo. Ele pode então? Pode levar à morte. Amputações, né? Sim. Ainda mais se tiver metástases, né? Exatamente. Isso eu acho interessante, doutor Lúcio, porque a medicina ela é cativante, ela é envolvente, né? Sim. Então, pesquisando para fazer essa entrevista, eu achei lá um médico, né, dizendo que leva o maligno a essa questão de amputações, etc., mas que não é tão comum levar à morte. Né? Por isso que eu fiz até essa pergunta. Não, então, não é comum, mas pode levar, né? Não é, por exemplo, o mieloma múltiplo, né? O mieloma, que é um tumor da medula óssea, ele é um tumor que... porque assim, ele tem vários tipos de mielomas. Tem o mais agressivo e o menos agressivo. E tem a ver se o paciente vai a óbito ou não, se ele responde bem ao tratamento. No caso, a quimioterapia, a radioterapia... E muitas vezes se vai dar certo o transplante de medula óssea, que geralmente é indicado o transplante. Se acha um doador, se acha a tempo, se é compatível, se vai dar certo esse transplante. Então envolve muita coisa que depende disso para o sucesso ou não do resultado. Interessante. Agora, má alimentação, vida sedentária, refrigerante, aquele ketchup. Exatamente. Principalmente refrigerante. Né? Lembra que eu falei da prevenção? Na prevenção está sempre o quê? Qualidade de vida, boa alimentação, evitar estresse, poluição, cigarro, álcool em excesso e o açúcar. O açúcar, hoje em dia a gente sabe que está diretamente relacionado a muitos tipos de câncer. A obesidade está muito direcionada a muitos tipos de câncer, né? Então isso tudo tem a ver com o quê? Com alimentação, qualidade de vida, né? Então o básico é isso aí que você falou. Exato. E uma última questão, doutor Lúcio, nosso tempo está indo para o final aqui, mas que entrevista gostosa de fazer, viu? Um tema aí bem interessante mesmo. Ele é pouco, acho que é pouco falado, né, Sandro? Eu acho que Sim. Pouca gente fala disso, né? Assim, Sim. Mesmo na mídia, né? Sim, é tão interessante porque eu fiquei, todo mundo sabe, né? Fiquei 10 anos na TV Andradas apresentando o programa TV Atende, fazendo as entrevistas. Nunca tocamos nesse assunto. Exatamente. E vários profissionais passaram por lá. Enfim, tem coisas que nos escapam, não é? Sim. E esse é um tema, então, que nós aí, de forma inédita, penso eu, estamos trazendo para Andradas aí. Enfim, qual profissional que pode tratar desse tumor ósseo? É apenas o ortopedista ou existem outros? Não, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Geralmente o ortopedista ele faz uma hipótese diagnóstica, ele vai geralmente encaminhar para o cirurgião oncológico que vai fazer a biópsia, ou muitas vezes um serviço, porque o que acontece? A própria ortopedia ela é dividida em vários segmentos, vamos dizer. Tem colega que faz mais ombro, joelho, coluna, trauma, e tem ortopedia pediátrica, que a gente falou esses dias aqui. Então, tem uma subespecialidade de ortopedia que é o tumor ósseo, tá? Então tem equipes nos grandes serviços que tratam só de tumor ósseo, tá? Então são ortopedistas especializados na área oncológica, tá? Mas mesmo essa equipe, ela é diretamente relacionada com outras equipes, cirurgião oncológico, radioterapeuta, que faz a radioterapia, quimioterapeutas, que é o clínico oncológico, o próprio patologista, né? Eu me lembro que eu passei na Santa Casa de São Paulo, com o Dr. Donato. Ele era o patologista e ele acompanhava todas as discussões de caso da equipe de tumor ósseo de lá, né? Então ele estava em todas as reuniões, ele que fazia, ele que examinava as lâminas. Então isso é muito importante. Então é uma equipe multidisciplinar, tá? Tem que ser o ortopedista, né? Juntamente com o oncologista,
juntamente com o especialista em radioterapia, o clínico, o oncologista que faz a quimioterapia, é uma equipe. Dr. Lúcio Mauro Trevisan, aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Vinícola, falando sobre tumor ósseo e sempre presente aqui trazendo uma série de informações, porque a informação salva a vida, viu, Dr. Lúcio? Eu sei disso, Sandro, e as pessoas estão carentes de informação hoje em dia, eu acho, na minha opinião. Acho que deveria ter, difundir mais, ter mais esse tipo de discussão, né, em rádio, televisão, jornal. Acho muito, muito interessante e importante o trabalho da rádio, neste caso, para a população. Parabéns à Rádio Vinícola. Obrigado, Dr. Lúcio Mauro. Tudo de bom para o senhor. Obrigado a vocês, Sandro. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Tá certo, muitas dúvidas. E até a próxima. Vamos ver se daqui 15, 20 dias o senhor volta aí com um novo tema. Jornal da Cidade.